Mas vamos nessa, como eu te falei, hoje é um grande dia. TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, caça mandato e torna Carla Zambelli inelegível por 8 anos. É, igualzinho o Bolsonaro, que ela queria ser tanto igual a ele, agora é inelegível até 2030. Pois é. Medida não tem efeito imediato e deputada pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. É o que está escrito aí e é o que eu vou te explicar. Agora, você sabe, a Carla Zambelli é a rainha da confusão, né? Ela vive metida num monte de casos. Tem aquele caso lá que ela invadiu o sistema da Justiça Eleitoral junto com o hacker de Araraquara. Tem a história de que ela tentou convencer o comandante da aeronáutica a dar um golpe de Estado junto com o Bolsonaro. Tem 1 milhão de histórias, 1 milhão de processos. Tem aquela história que ela só com uma arma no meio da rua correu atrás de um rapaz, o processo está correndo até hoje. E qual que é esse processo que deu cassação? Então, é isso que eu vou te contar. Um processo foi aberto pelo PSOL, pela deputada Sâmia Bonfim, acusando a Carla Zambelli de abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação. O que ela aprontou? Então, vamos lá saber essa história. Ó, essa matéria aqui é de 2022, outubro, antes ainda da votação que definiu as eleições. TSE manda Zambelli apagar fake sobre manipulação de urnas em sindicato. Essa é a história. E que história é essa? Por propagar notícia falsa sobre cerimônia de preparação das urnas eletrônicas em Itapeva, que fica no interior de São Paulo, TSE multa a deputada Carla Zambelli. Ela foi multada em R$30 mil por espalhar fake news a respeito da lacração das urnas eletrônicas. O que acontece? Em Itapeva, no interior de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral, lá a Justiça Eleitoral da cidade, recebe as urnas, aí tem que carregar o programa da eleição e tem que lacrar, antes de mandar para as sessões de votação. E isso é feito, né? E aí a Carla Zambelli soltou uma história porque é o seguinte, a lacração das urnas foi feita na sede de um sindicato. E aí a Carla falou que o sindicato era ligado ao Lula e que lá na lacração das urnas eles tinham colocado alguma coisa maliciosa nas urnas, ou seja, estava dizendo que, sabe aqueles vídeos que o pessoal fala, eu digito 17, muda para 13, aquelas histórias furadas? Então, ela falava que o que eles estavam fazendo do sindicato era isso, era instalando o programinha safado que trocava os votos do Bolsonaro pelos votos para o Lula, né? E aí o que acontece? O UOL, na época, fez uma checagem dessa história. Por quê? Porque essa história é mentira, né? O UOL confere, prédio do sindicato em Itapeva é usado pelo TRE de São Paulo desde 2014. Entenda. Então, alguém fez um vídeo lá dentro do sindicato, tem um salão, um auditório, e eles usaram esse espaço para fazer a lacração das urnas eletrônicas. Na época, a Justiça Eleitoral explicou, olha, isso é sempre assim, nós não temos espaço aqui no nosso cartório eleitoral, o sindicato fica do lado e tem um auditório. Então, já há vários anos, a gente faz essa lacração, leva as urnas para o auditório deles, que eles emprestam, a gente faz um documento e tudo, e lá é feita a lacração das urnas. E quando fala do lado, é literal mesmo, ó. Isso aqui é o Google Maps. Esse prédio bege aqui à direita é o cartório eleitoral de Itapeva. Esse aqui que tem uma caminhonete, ó, esse. Esse prédio aqui do lado é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil de Itapeva. Tá vendo? São exatamente vizinhos, ó. Esse prédio aqui tem auditório, esse prédio aqui não tem auditório. Então o pessoal simplesmente vem aqui para o lado e faz o serviço aqui. Isso sempre aconteceu. Esse sindicato aí não é filiado à CUT, não é vinculado ao PT, não tem vínculo com a esquerda, nenhum. E o próprio sindicato na época se pronunciou, inclusive, e falou também que ia processar a Carla Zambelli. Então, ela inventou essa história e inventou uma outra, dizendo que em São Bernardo do Campo também estavam fazendo a mesma coisa no Sindicato dos Metalúrgicos, justamente aquele sindicato para onde o Lula foi na época que o Moro decretou a prisão dele e onde o Lula fez a carreira de sindicalista dele, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Detalhe, era mentira total, porque nem lacração das urnas lá acontecia, ela simplesmente falou que acontecia a mesma coisa desse sindicato aqui no outro, e no outro caso era mentira, nem tinha, nem prestava, nunca foi feito. Então, por conta disso, a deputada Sâmia Bonfim entrou com processo pedindo para abrir uma investigação eleitoral contra a Carla Zambelli por abuso do poder político e abuso do poder econômico. O que caracteriza esse crime? Aliás, abuso do poder dos meios de comunicação, desculpa. Abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação. O que é isso? É justamente ela usar a projeção dela, porque ela tem muitos seguidores nas redes sociais, para divulgar mentiras de propósito e usar essas mentiras para desacreditar a eleição no Brasil. Já tinha aquela história da invasão do sistema eleitoral, que na verdade ela só invadiu o site
da Justiça Eleitoral e falou que invadiu o sistema, né? Depois nega. Depois, não tem nada com isso, é tudo coisa do hacker. E o hacker entregou tudo até o quanto ele recebeu. Então, assim, ela estava numa cruzada para desacreditar as eleições, trabalhando firme para as pessoas duvidarem da seriedade das eleições. E aí foi por isso que ela foi denunciada, porque ela estava espalhando fake news de propósito, com o único objetivo de fazer as pessoas duvidarem da seriedade das eleições. Aí foi aberta a investigação e o negócio tocou o barco, né? E aí, para você ter uma ideia, assim, o tanto que a Carla Zambelli aprontou, que nem os aliados dela estavam acreditando que ela pudesse escapar da cassação. Líderes da Câmara dos Deputados acreditam em cassação de Zambelli. Ela responde 4 processos no Tribunal Superior Eleitoral por causa desse tipo de situação, né? Além de outros processos no Conselho de Ética da Câmara, tem aquela história lá dela sair armada perseguindo o cara, tem um monte de histórias. E aí os líderes partidários falaram, não, ela não vai escapar. Até os líderes aliados do centrão, da extrema-direita, falaram, não, ela não vai escapar, não vai ter jeito, ela aprontou demais, né? E foi, dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu. A Carla Zambelli foi cassada por 5 votos a 2 no Tribunal Regional Eleitoral. Isso significa que amanhã ela já não é mais deputada? Não, ainda não. Calma. Quando a cassação acontece no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, no estado onde ela foi eleita, ainda cabe recurso. Então, enquanto couber recurso, ela não é afastada do cargo. Então, amanhã ela ainda será deputada federal e ela diz que vai recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral, que é em Brasília. Aí, se o TSE confirmar essa cassação, aí ela é afastada imediatamente da função de deputada federal. Perde o cargo. Mas mesmo assim, ela ainda pode recorrer mais uma vez para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ela pode recorrer para lá, mas nesse caso ela recorre já fora do cargo, ela recorre para tentar voltar, mas ela já sai. Então, por enquanto, ela não sai, mas esse recurso certamente vai ser julgado ainda esse ano, e ainda este ano ela vai ser cassada de vez. Por que eu falo isso com tanta certeza, com tanta tranquilidade? Porque tem histórico, não só a Carla Zambelli, mas tem histórico de atuação da justiça contra as fake news, conforme eu vou te contar já já. Zambeleta reclamou, lógico, né? Fez uma publicação nas redes sociais, vamos ler? Hoje o TRE São Paulo entendeu por anular os votos de 946.244 cidadãos paulistas e cassar meu mandato de deputada federal. Essa decisão não tem efeitos imediatos e irei continuar representando São Paulo e meus eleitores até o encerramento dos recursos cabíveis. Fica claro que a perseguição política em nosso país contra os conservadores é visível como o sol do meio-dia. Continuarei a lutar todos os dias da minha vida ao lado de vocês para que tenhamos a esperança de um Brasil próspero e digno para o povo brasileiro. Então, Carla Zambelli, quem anulou os votos, esses 946 mil votos, na verdade, foi você cometendo um crime eleitoral, né? A Justiça Eleitoral só aplicou a punição que está prevista na lei, mas quem aprontou para cima dos seus eleitores foi você mesma. Agora aguenta, minha filha. Mas então, estava te falando das chances que ela tem de voltar. Eu diria que são praticamente nulas. Te explico por quê. Já aconteceu exatamente isso que aconteceu com a Carla Zambelli, com outro deputado, e ele não conseguiu reaver o mandato. TSE caça por 6 votos a 1 deputado do Paraná acusado de divulgar fake news sobre urnas eletrônicas. Deputado estadual Fernando Francischini, do PSL na época, isso é 2021. O PSL ainda existia, o Bolsonaro ainda não tinha ido para o PL, um sujeito bolsonarista, né? E aí, olha só, é esse figura aqui. O que ele fez? A mesma coisa, divulgava fake news, dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, inventando 1001 histórias para dizer que as pessoas não podiam confiar nas urnas eletrônicas. Aí, ele é deputado da Polícia Federal. Foi cassado. Deu uma entrevista, falou, eu vou recorrer, eu vou recuperar meu mandato, mas enquanto isso, vou voltar para a delegacia, vou assumir minha função de delegado, vou trabalhar, vou ganhar minha vidinha. Então, o que ele não esperava é que isso não aconteceu. Polícia Federal aposenta delegado bolsonarista cassado por fake news. Então ele também já foi cassado, ele já tinha tempo para poder se aposentar e a polícia falou, não queremos você aqui, aposentadoria em você, tchau e benção. E aí mandou o cara para casa, né? Tá aqui de novo a cara dele, a cara de bobão dele, reclamando dessa questão da cassação dele. Mas foi cassado, recorreu, foi cassado pelo TRE do Paraná, recorreu para o Tribunal Superior Eleitoral e se lascou lá também, foi cassado lá também. Recorreu para o Supremo Tribunal Federal e se lascou também, não conseguiu recuperar o mandato dele. E é, como eu disse, exatamente o mesmo caso da Carla Zambelli, divulgar fake news de propósito, se aproveitando da quantidade grande de seguidores que tinha
para desacreditar as eleições. Abuso do poder dos meios de comunicação. Dançou, rodou. Carla Zambelli vai rodar também. Inclusive, essa semana já nem é a primeira encrenca que ela arrumou, tá? Ela já levou uma bronca do Tribunal de Contas da União. Sim. O Tribunal de Contas da União repreende Carla Zambelli por tentar intimidar a jornalista Daniela Lima. Daniela Lima da Globo News, jornalista, comentarista e tal. O que a Carla Zambelli fez? A Daniela Lima tem um cunhado, ou seja, não é nem parente, como dizem, né? Cunhado não é parente. Ela tem um cunhado que trabalha, se não me engano, ele é cineasta, trabalha com cinema, alguma coisa assim, e o cara participou de alguns editais públicos para poder conseguir verba para poder fazer os filmes dele. A Carla Zambelli fez uma denúncia formal, tentando abrir um processo contra a Daniela Lima, porque ela dizia o seguinte: a Daniela Lima criticava o governo Bolsonaro e criticava a extrema-direita porque ela estava ganhando dinheiro do cunhado, que por sua vez recebia dinheiro do Lula, via governo, entendeu? Então ela veio com essa história e aí denunciou o Tribunal de Contas da União. Aí o Tribunal de Contas da União leu a denúncia dela, procurou informações e tal, falou: isso simplesmente não existe. Não tem nenhuma ligação com a realidade essa denúncia da Carla Zambelli. E ficou muito bem caracterizado que o que ela estava fazendo era o chamado assédio judicial, que é quando você abre um processo só para encher o saco da pessoa, só para intimidar a pessoa, para ela pensar 10 vezes antes de falar de você no futuro, só para não ter que enfrentar outro processo. Assédio judicial, isso também é ilegal. E aí o Tribunal de Contas da União fez uma resposta dizendo: primeiro, não existe esse negócio que você está acusando a Daniela Lima, você está doida. E segundo, isso é muito grave porque você está tentando intimidar uma jornalista. Só faltou o relator escrever: cadê a liberdade de expressão, extremista? Só faltou escrever isso. De resto, tá tudo lá, porque essa galera que defende liberdade de expressão só defende para eles, né? Para os outros de jeito nenhum. Então, para tentar intimidar a Daniela Lima, ela veio com essa história e quem acabou levando na tarraqueta foi ela. Dançou Carla Zambelli. Um abraço. Tchau. É isso.